Oi, gente, estamos aqui com mais um episódio da Aya On. Tô aqui com a Marina Bragante, que apresenta junto comigo da Aya. E também hoje nós temos nossa convidada especial, a Gláucia Guarcello, da Deloitte, a sócia líder de inovação e novos negócios da Deloitte Brasil. Bem-vinda, Gláucia, prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Vocês sabem que, assim, antes da gente falar da Gláucia, eu queria contar... A Mari já conhece essa história, Gláucia, mas a gente teve um momento muito especial com a Deloitte, né? A Deloitte foi uma das primeiras parceiras aqui na Aya com a gente, mas antes disso, quando eu e a Marina estávamos no governo de São Paulo, sempre conto essa história que me inspirou muito, né? Que quando eu estava ali no governo de São Paulo, o governador chamou uma força-tarefa para a pandemia, há quase 3 anos atrás agora, né? E a gente precisava levantar dados, precisava de ajuda. E o Altair, que era o presidente da Deloitte ali na época já, pediu uma reunião conosco. E o governador estava, a gente no meio daquela correria, mas ele pediu, falou, não, vamos fazer essa reunião. E o Altair chegou e falou, olha, eu sei que vocês estão no meio de uma guerra, eu só estou aqui para oferecer a nossa ajuda. E a gente falou, a gente precisa de muita coisa, e a gente está precisando de gente para ajudar a gente aqui. E ele falou assim, o que vocês pedirem, que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Me marcou muito porque menos de uma semana depois tinha uma equipe de vocês lá com a gente, dentro do Palácio do Planalto, Palácio dos Bandeirantes, Bandeirante, gente, e que ficou com a gente por 1 ano e meio. E é uma equipe que virou parte da nossa equipe. A gente já não sabia mais quem era do governo, quem não era. E eu acho assim, foi a primeira empresa, né, que ofereceu ajuda, que doou serviços. Essa equipe não teve quarentena, ficou com a gente lá o tempo todo. Teve parentes pessoas que ficaram muito doentes. Teve um caso de uma menina, assim, muito emocionante, que a avó dela faleceu e ela voltou no dia seguinte e falou, agora que eu vou ficar com vocês mesmo, porque eu quero que isso não aconteça com mais ninguém. Então, obrigada. Já começo aqui com um grande agradecimento, porque foi uma coisa que nos marcou. E ali a gente viu que, quando a gente está comprometido no propósito, independe do crachá, se a gente é da mesma empresa ou não, do mesmo grupo, da mesma ONG, do mesmo, né, do mesmo governo. E a gente viu ali, foi a primeira vez, fazia tempo que eu não sentia assim, essa sensação de equipe tão grande numa crise como essa. Então, bem-vinda. E não sei quando você conhecia dessa história, mas só queria agradecer em nome do nosso time que continua todo junto, né, Márcia? Não, eu acho que é muito legal falar dessa história, porque o lema da Deloitte é Make an Impact That Matters, né? A gente só acredita no desenvolvimento de qualquer coisa que seja, de negócios, de serviços, de produtos, se eles estiverem gerando um impacto positivo para a sociedade. E eu acho que no momento de uma crise como foi a pandemia, que bom que a gente podia ajudar com alguma coisa, né? Acho que como brasileiros é nosso papel estar ajudando também. Então, agradeço aí a oportunidade de termos ajudado em nome da Deloitte. Não, ajudaram muito, muito. E bem-vinda. A gente se encontrou recentemente, eu estava tentando lembrar aqui antes da gente começar nossos encontros mais recentes, mas teve um que a gente estava juntas, eu e a Marina também, que foi na South by Southwest. Para quem não conhece, gente, a South by Southwest é um dos festivais mais importantes que tem no mundo hoje, que junta cultura, arte e tecnologia. E no festival desse ano, a gente teve um festival super voltado à economia de baixo carbono. Foi um festival que me chamou muita atenção, que já mostrou essa aproximação cada vez maior da Revolução Verde com a Revolução Tecnológica, né, Mano? E a importância da criatividade nesse processo, assim, né? Acho que tinha um ambiente muito de criatividade, estimular a criatividade. Foi bem interessante participar. E esse é o tema hoje, né? A gente pensar nesse futuro que já chegou, mas com essa lente de tecnologia e inovação, que é a lente que você lidera, junto com a lente do verde. A Deloitte acho que tem feito esse trabalho nas duas áreas, mas a gente já queria começar sabendo um pouquinho da sua história de vida, né, para chegar até aqui. Quais foram os caminhos que te trouxeram nessa jornada, chegar na posição que você ocupa hoje? Então, vamos lá, né? Eu sou mineira, sou de Belo Horizonte. Sotaque entrega. O sotaque entrega, falo cantando. Eu acabei caindo na inovação um pouco por acaso. E eu acho que não é tão por acaso, porque eu sempre amei design, mas eu não sabia que o que eu amava era design. Eu estudei no Cefet, sempre estudei em escolas públicas, e eu acabei chegando à universidade e eu queria fazer arquitetura, porque eu gostava muito de design, eu queria fazer design. E aí meu pai, ele falou, poxa, você gosta de arquitetura, mas você é boa em matemática, faz engenharia, me pressionou pra caramba, fui fazer engenharia. Fiz engenharia civil
E aí fui fazer meu mestrado na engenharia de produção e sempre voltado para o desenvolvimento de produtos. Eu já gostava de inovação, eu queria fazer, né, criação de produtos inovadores. Acabei indo para a administração depois, por sentir falta na engenharia de ter um pouco mais de estratégia, um pouco mais de finanças. A engenharia traz o componente matemático, mas de outras formas. E aí eu fui fazer meu MBA e acabei emendando aí num doutorado na administração, me formei na COPEAD, sempre nessa parte de estratégia de inovação. E foi muito engraçado que nessas andanças, quando eu ainda era engenheira civil, eu fui transferida para Manaus, morei 4 anos e meio em Manaus para a construção ali da Arena da Amazônia. E durante essa obra a gente fez um programa de Lean Construction, que era um programa para redução de desperdícios dos processos de produção, voltado para soluções diferentes, tecnologias diferentes. E acabei me apaixonando, inscrevi esse projeto num concurso que a gente tinha. E aí eu ganhei como prêmio fazer um curso de inovação. Isso lá em 2009, 2008. Fui fazer esse curso de inovação e eu falei, é isso que eu queria. Eu não sabia o nome na engenharia, não tinha disciplinas de inovação, nem na administração de maneira muito estruturada. E quando eu fui fazer esse curso, eu falei, era isso que eu tanto procurava. Esse era o assunto estranho que estava ali no meio de todas essas coisas e que eu não tive a chance de vivenciar. E aí, desde então, nunca mais parei de estudar sobre inovação. É o tema que move a minha vida. Eu acredito que inovação e educação é o que transforma o mundo. E eu acabei vindo para a Deloitte depois de ter tocado programas de inovação muito em infraestrutura durante muito tempo. E vim para a Deloitte como diretora para fazer isso, né? Tocar programas de inovação em grandes empresas. E acabei me tornando sócia, acabei virando líder da consultoria estratégica e inovação, que é hoje a área que eu lidero do Centro de Tecnologia da Consultoria. E continuo completamente apaixonada pelo tema, hoje com a nossa equipe aí crescendo bastante. Muito legal. E vocês, com esse mesmo pioneirismo que vocês trouxeram, eu dei o exemplo da história de governo, a Deloitte também foi um dos primeiros parceiros que a gente teve na AIA. Né? A AIA hoje já conta com mais de 50 empresas parceiras, mas a gente lembra, assim, as 5 primeiras que acreditaram quando era um sonho, que agora está ficando muito mais claro para todo mundo, né? A gente estava tendo hoje de manhã uma reunião grande sobre desenvolvimento econômico, complexidade econômica, as pessoas, nossa, agora entendi o trabalho que vocês estão fazendo, esse trabalho não existia, é muito necessário. Mas quando é uma ideia, fica muito mais difícil para as pessoas acreditarem. Então, eu percebo que esse perfil de inovação de vocês é um perfil bem característico do grupo de sócios. A gente tive a chance de poder estar na conferência ali com vocês. Me marcou muito ver que é um grupo bastante empreendedor, né? Somos bastante. Uma coisa que pouca gente sabe é que, por exemplo, hoje metade da receita da Deloitte no Brasil é advinda de produtos e serviços que não existiam há 5 anos atrás. Não, então, nós somos extremamente inovadores na prática, né? Enfim. Que legal. A gente está aqui na AIA propondo um novo modelo econômico, novas formas de trabalho, de atuação. E daí queria te escutar um pouco de quais são as ferramentas que os gestores têm hoje e aonde eles encontram. Como é que isso pode ajudar a, de fato, a gente ter novos líderes? Perfeito. Eu acho que quando a gente vai entrar na perspectiva econômica, um ponto que é super interessante de pensar na tecnologia em relação à criação desses novos negócios é o quanto a tecnologia mudou em si. Quando a gente olhava num panorama macroeconômico mais tradicional, mais pautada numa revolução industrial e tudo mais, a maneira como a gente olhava para a tecnologia era um acelerador da criação de valor. Eu ia usar a tecnologia para eu poder produzir mais rápido o que eu já fazia. Ou para eu poder criar escala no que eu já fazia. E eu acabava sempre tendo na equação econômica a tecnologia conectada à mão de obra humana, né? É um alavancador para a minha geração de valor através da força de trabalho. O que acontece é que, com o advento das tecnologias exponenciais e com o nível de disponibilidade tecnológica e convergência que a gente tem hoje, a gente está falando de uma tecnologia que ela não é mais uma alavanca para a criação de valor repetitivo, ela passa a ser uma ferramenta para eu criar inovações disruptivas, onde eu posso criar novas formas de fazer as coisas. Então, eu não estou falando de eu apertar parafuso mais rápido, ou de eu automatizar uma linha de produção. Eu estou falando de eu criar um material que ele é diferente, porque ele parte de uma solução diferente e que ele pode ser melhor para todos os aspectos. Pode ser melhor para produzir, pode ser melhor para transportar, pode ser melhor
para ser reciclado, pode ser melhor para ser descartado. Então, eu não estou falando mais de um paradigma incremental de adoção de tecnologia. E isso é muito diferente. E também, eu estou falando de uma tecnologia que ela tem o potencial de criar valor por si mesma no futuro. E não depender mais do homem para fazer isso acontecer. Então, isso também pode gerar para a gente novas possibilidades de atuação do ser humano na cadeia como um todo. Ai, desculpa. Imagina, não, isso é que você falou duas coisas aqui que eu acho que são termos bem importantes e que até para quem tem acompanhado a gente na AIA, a gente está ajudando a democratizar o acesso a tecnologias e soluções que são muito importantes para a gente acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. A Mari já vai falar um pouquinho dessa parte climática, mas antes eu queria lembrar dois termos que você falou que eu acho que são importantes. Você falou muito do conceito do exponencial versus incremental. Se você puder contar um pouquinho, assim, a diferença das duas coisas. E esse ponto poderoso aí da tecnologia avançando sozinha, sem intervenção humana. Se você puder falar dos dois, eu estou super impactada, que eu acabei de sair de uma reunião há algumas semanas atrás com o Sam Altman, que é o fundador do ChatGPT, já eu falo disso. Mas eu queria ouvir você sobre Eu queria assistir você conversando com ele. Se eu pudesse, eu queria. Eu não sei se a gente virou amigos, mas foi uma conversa respeitosa. Tá, vamos lá. Então, para trazer um pouco, né, dessa parte das tecnologias exponenciais, que eu acho que elas são super relevantes. A gente costuma dizer que tecnologias exponenciais são aquelas que podem ser descritas por 6 Ds. O que são esses Ds? Primeiro, você tem uma fase que a gente chama de deceptiva. Então, em geral, a tecnologia exponencial, quando ela surge, ela ainda performa pior do que a sua tecnologia atual. A primeira câmera digital, ela tinha uma foto de qualidade pior do que a minha câmera analógica. E aí, o que isso gera de problema? A grande maioria dos gestores é acostumado com uma lógica linear de pensamento, porque é como a gente foi ensinado a pensar. Quando eu olho uma tecnologia que ela é pior do que a minha vigente, eu já estou todo travado porque eu tenho um monte de ativos, eu não vou apostar nessa tecnologia via de regra, eu vou acreditar que a minha tecnologia é melhor. O problema é que chega um ponto em que a gente fala que é o ponto da disrupção, que é o segundo D das tecnologias exponenciais, que é quando ela se iguala à tecnologia atual. E na hora que ela começa a passar dessa curva, ela começa a gerar uma descentralização dessa solução, uma desmonetização. E o que eu quero dizer por desmonetização? Pegar o mesmo exemplo da câmera, porque fica fácil de entender. Quando eu tinha uma câmera analógica, a cada nova foto que eu ia tirar, eu precisava de um filme, então era proporcional ao custo de eu ter esse filme. Eu precisava do papel para revelar, eu precisava pagar a revelação. Se eu tirasse 10 fotos, eu pagava 10x, se eu tirasse 200 fotos, eu pagava 200x. Quando eu digitalizo isso, né, e esse é o primeiro ponto da tecnologia exponencial, quando eu digitalizo uma solução, se eu tiro 10 fotos ou 1000 fotos, o meu custo marginal tende a zero. Porque eu já depreciei o meu custo original e esse custo marginal tende a zero. Negócios que são pautados em ativos digitais, se eu tenho um Uber e eu tenho 10 mil motoristas ou 1 milhão, o meu custo fixo não aumenta na proporção que os meus usuários aumentam. E aí o que isso gera são resultados exponenciais. Então, por isso que a gente vê um boom tão grande do que a gente chama que são organizações exponenciais, de organizações baseadas nisso, em tecnologia que fica cada vez mais capaz, cada vez mais acessível, cada vez mais democrática, cada vez mais desmonetizada, porque eu estou falando de um custo marginal que tende a zero, e que te trava menos. Você sabe que a gente define a AIA, inclusive, com modelo de colaboração exponencial. Porque para a gente criar esses novos modelos econômicos que não existem ainda, a gente precisa sair do incremental para o modelo exponencial. Perfeito. Mas tem um desafio aqui que você tem trazido, a inovação pressupõe testes, né, pilotos, e quando você coloca no gráfico, né, o incremental, a gente olhar visualmente até, o incremental é como se fosse aquele gráfico em linha reta, ali, né, o exponencial você começa devagar, depois ele sobe. E é muito impressionante, porque nesse começo, ele anda muito abaixo do incremental. Ele é muito pior por algum tempo. E é muito difícil uma sociedade que não está acostumada, aberta ao erro, sustentar tanto tempo de experimentação. E no nosso caso aqui, quando a gente está falando dessa economia nova, é ainda mais desafiador, porque ninguém quer mudar do que existe, né? Os nossos próprios hábitos, a comida que a gente come, a roupa que a gente usa, por que a gente vai mudar do que já é seguro e garantido para ir para uma coisa completamente diferente? Então, como é que você vê esse ponto de sair do incremental para o exponencial? Pressupõe uma mudança de filosofia, né? Uma quebra de paradigma comportamental muito grande, né? Muito grande. Vou só emendar
mais do que como A Mari é psicóloga, inclusive, viu? Ela é gestora pública, mas ela entende mesa de gente, formada também em psicologia. Acho que eu queria aproveitar um pouco de dicas, assim, 2 dicas para as pessoas que estão tentando fazer isso. Como é que eu suporto isso aqui? Porque é difícil suportar, né? Eu acho que a primeira tem que dica... aguentar um tempo de resistência. E tem que fazer as pessoas aguentarem. Aqui eu lembro de você falando para mim, tipo... A gente está construindo uma coisa nova. Vai dar certo, assim. Até a gente entender, as pessoas entenderem, alinhar... Vamos errar, vamos testar. Até hoje a gente ainda tá Até hoje a gente né? tá ali, gente, exato. calma, é exponencial. Vai virar. Não vai, não é isso, eu não entendo o que a AIA é, eu não entendo isso aqui, eu não entendo. É muita resistência que você tem, então né? as dicas são válidas. Eu acho que a primeira é que é normal, né? O nosso cérebro, ele não foi criado para pensar exponencial. Nossa, a nossa evolução como humanidade foi, desde sempre, incremental. Então, a gente não é capaz nem de pensar exponencialmente. Não é como a gente evoluiu. Sim. O que a gente está tentando é sobreviver a um ambiente em que essas tecnologias todas existem e não é mais opcional para a gente. Eu sempre falo, e aí eu vou para a segunda dica, que a gente está chegando num ponto de desenvolvimento tecnológico que o risco de não fazer nada é muito maior do que o risco de tentar uma coisa nova. E quando a gente alcança esse ponto, a gente começa a entender que quando mudar não é uma opção, você muda ou você quebra. É isso. E aí, para quem é o agente de transformação, seja o agente de inovação, seja a AIA representada aqui por esse fomentador de nova economia, resiliência é o skill 1. As pessoas vão ser resistentes à mudança. É a natureza do ser humano. Mas se a gente continua persistindo na mudança, ela acaba virando o novo normal. E as pessoas vão se acostumando. Na grande maioria dos programas de inovação é muito engraçado. Você começa a estudar a curva da mudança, né? E todo ser humano tem lá os 7 passos da mudança. Todo mundo passa pela mesma curva, por mais iluminado que a gente seja. O que muda é só a velocidade. Mas todo mundo é resistente num primeiro momento à mudança. O ponto é, se a gente continua insistindo e a gente começa a demonstrar aquilo que a gente está falando, as pessoas vão começando a perceber o valor e vão criando novos hábitos, né? O criar novos hábitos de maneira consciente, consistente, é muito mais importante do que a grande mudança. Porque, no fundo, você falou de psicólogo, né? A grande dificuldade da exponencialidade não é a tecnologia, é a adoção do ser humano. É como o ser humano lida com isso, é como o ser humano convive com isso. Tanto que a gente está vendo N efeitos mentais que a gente não esperava que os seres humanos tivessem, porque a tecnologia foi mais rápida do que a gente conseguia assimilar. Então, é sempre esse trade-off. E aí, falando dos gestores, a gente hoje fala que o skill mais importante para um gestor corporativo é a ambidestria. É ele conseguir, por um lado, ter um mindset de que erro é problema, porque são tarefas que eu já sei fazer, que eu quero excelência, melhoria contínua, eficiência, e ao mesmo tempo ele virar uma chavinha, que é quase a chavinha do pesquisador, né? Eu quero experimentar, eu quero pensar em exponencialidade, eu quero testar coisas completamente novas e verificar o que funciona ou não e escalar aquilo que funcionar. Você exigir que o mesmo gestor consiga ter esses 2 mindsets, a depender do tipo de problema que ele está lidando e resolvendo, até porque se ele abandonar o atual, ele não consegue nem financiar o outro, é muito difícil. Porque é uma exigência de você praticamente ter bipolaridade, né? 2 personalidades. Você tem que ter skills diferentes, KPIs diferentes, formas diferentes de olhar para isso. Eu sempre falo que inovação, a maneira mais fácil de pensar num portfólio de inovação é pensar num portfólio de investimentos em bolsa de valores. Seu investimento ali de baixo risco e retorno garantido de curto prazo é a inovação core. É eu usar qualquer tipo de tecnologia ou ferramenta ou processo para melhorar o que eu já faço e gerar mais lucratividade. Mas eu também preciso pensar lá no meu investimento arriscado, que é o que vai me fazer realmente ter potencial grande de retorno. É óbvio que quanto mais arriscado, maior é a chance de eu ter falha. Mas, se eu fico muito bom em cavar buraco e ninguém mais usa buraco para nada, pra que serve, né? Não serve para nada, eu morro do mesmo jeito. Mas se eu também só fico pesquisando o futuro e eu não consigo criar uma maneira sustentável disso aqui ser desenvolvido, eu também não consigo viver. Meu pai tem uma frase que eu amo, né? Ele sempre falava, não é um ou outro, é um e outro. É como eu consigo fazer aquilo que hoje funciona bem, gerar resultado para eu conscientemente investir nisso aqui, eu conseguir criar isso aqui, né? Já que isso aqui não é para sempre. Então, eu tenho que migrar gradativamente.
Mas é desafiador mesmo. Nossa, é incrível. Já estamos com uma aula completa. Nossa, aqui, ó. Pensando, antes de começar, ela falou que não entendia muito de política. Eu já tô assim, eu quero sentar com você para falar sobre política nessa ótica. Não é? Ambidestria, resiliência, tem que dar aula para todo mundo aqui. Estamos precisando de um workshop aqui pra gente. Agora, nossa, tem tantas perguntas aqui para fazer. Queria voltar ali na história com o Sam Altman. Ele trouxe um ponto que falou que a humanidade está cada vez mais perto de ter aquele supercomputador que processa sozinho toda a capacidade de processamento planetária. Quando a gente pensa nisso, é muito assustador, mas... A psicóloga dá uma... Eu trabalhei muito com tecnologia e a gente sempre falava, estava chegando esse momento, falando do exponencial, da né? singularidade. A gente atingiu o potencial de um cérebro humano completo alguns anos atrás, e de repente a gente está perto de alcançar todos os cérebros da humanidade inteira. E aí, com isso... Eu queria que você falou um pouco disso, né? Essa capacidade do AI, da inteligência artificial, dela aprender sozinha. A Deloitte criou esse modelo de Green Space Tech. Eu queria muito ouvir de você como é que vocês têm utilizado essas tecnologias para acelerar a busca de soluções para questões climáticas, né? E eu lembro também que vocês têm falado muito desse modelo de inovação para escalar soluções, né? Então, como é que você vê isso? A gente, de um lado, aí, tendo esse supercomputador, e, do outro, desafios climáticos, precisando cada vez mais dessa inclusão. Super desafio. Né? Como dá para fazer e dá para escalar essas soluções? Eu acho que super dá, dependendo do viés que a gente escolher usar, né? E aí eu vou fazer alguns disclaimers aqui. Falando um pouco do AI especificamente primeiro. Até pouco tempo atrás, a gente vivia sob uma ótica de que o AI seria muito bom para substituir o que fosse braçal, e aquilo que era inerentemente humano, a gente continuaria fazendo. Uhum. Hoje, a gente já entende que o AI tem sido muito bem sucedido em fazer o que a gente julgava inerentemente humano. Como arte, como gerar literatura, como gerar empatia digital, coisas que a gente nunca imaginou. Empatia digital. Duro, hein? Porque, no fundo, o ser humano não cria nada do zero, né? A criatividade ele é um processo de combinar diversas coisas que a gente já viu em referências diferentes, né? Aplicar em lugares diferentes coisas que a gente já viu. Ninguém é capaz de imaginar uma coisa que não é baseada em algo que você já viu. E o AI faz exatamente isso. Só que ele tem um database muito maior do que a nossa cabeça consegue ter. E quando a gente fala do futuro do AI, a gente fala assim de um AI, porque hoje ele ainda é regulado, a gente fala muito de reinforced learning, né? Existem pessoas ajudando o AI a aprender o que ele está aprendendo. Se essas pessoas estão ensinando coisas corretas ou não, é um papo para outra conversa, mas a gente deveria estar muito preocupado com algumas questões em relação ao AI neste momento. Como? Como a gente democratiza o letramento digital? Porque senão eu crio uma desigualdade social no ambiente digital ainda maior do que eu tenho no mundo físico. Uhum. E uma desigualdade que é impossível de ser minimizada. Porque eu vou ter algumas crianças letradas nisso, outras não, e essas que não são nunca vão conseguir competir com aquelas que o são. Além disso, diversos vieses que a gente tem na nossa sociedade no mundo físico estão sendo recriados no AI. Vieses de... Esse, inclusive, foi o ponto onde ele e eu discordamos veementemente, viu? Não, ele falou o seguinte, que eles têm ouvido muito os dados e levantado opiniões do mundo inteiro e utilizado as opiniões da população para calibrar os modelos. Eles falam que vai ser probabilístico. Eu falei, ou seja, com viés, né? Exato. Porque se você representa a polarização presente no mundo hoje, todos os algoritmos vão sair com todos os viés que nós representamos. E este é o grande dilema, né? A gente tem que pensar se a gente quer criar um AI, né? Uma realidade, não só no AI, mas em qualquer tecnologia exponencial. Uma realidade que seja a nossa realidade exponencializada, que não é o que eu acho que a gente deveria fazer. Ou se a gente deveria usar todo o potencial dessas tecnologias para criar uma outra realidade que resolva os erros históricos que a gente não conseguiu resolver. Mas você acha isso possível hoje? Porque, assim, o ChatGPT foi a ferramenta com a mais rápida adoção da nossa história recente. E é uma ferramenta de produtividade. Né? Ela é o oposto de tudo isso que a gente está falando aqui. Ela permite muito pouca inclusão de valores, de ética, sem esse olhar da produtividade e da ilustração do que a massa da população pensa, sem algum tipo de influência humana para um bom caminho.
né? Eu acho que depende muito do caminho que nós, como sociedade, vamos aceitar ou não que seja feito. Tá. Mas você é otimista? Eu sou uma eterna otimista. Esse é um problema, inclusive. Mas... nós também, né? A gente tá aqui, né? A gente tá aqui falando de clima e tecnologia. Mas a Amy Webb, que é uma das futuristas que eu mais admiro, ela fala muito isso, que se a gente, como sociedade, não entender que a gente tem que ter um papel ativo no desenvolvimento dessas tecnologias, a gente vai acabar sendo vítima do que elas fizerem. E na grande maioria das vezes, esse raciocínio de eu faço pela estatística, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso porque a gente está falando de um nível de adoção que a gente não consegue controlar mais. É muito bom para a produtividade, mas quando é usado para uma coisa muito ruim, é exponencialmente muito ruim também. Então, assim, eu acho que no fundo, iniciativas como o que a gente tem aqui são exemplos de ações que os humanos estão tentando fazer para corrigir esses eixos, né, como sociedade. Mas a forma que eu acredito que a gente tem, pelo menos para mim, a única forma que a sociedade tem para poder, de alguma maneira, tentar regular tudo isso, é democratizar o conhecimento. Porque gente do bem vai ter, gente do mal vai ter. Mas para cada coisa ruim que aconteça, se eu tenho um monte de gente que sabe usar, eu tenho um monte de gente boa para resolver. Se eu deixo mais diversidade no desenvolvimento dessas ferramentas. Exato. Né? Porque os programadores são todos no Vale do Silício, com mesmo perfil, mindset, mesmo histórico, mesma formação. Isso dificulta muito também. Exato, né? Dificulta muito. Então, é muito nesse ponto. E falando do Green Space, né? Dado principalmente ferramentas de Big Data e AI, a gente já tem hoje um volume de conhecimento e de dados que a gente consegue processar para ajudar na tomada de decisão. E o que a gente percebeu é que diversas organizações que hoje têm tentado ser mais consciente em relação a todos os aspectos de clima, meio ambiente em geral, sociedade, etc., existem dificuldades de entender quais são as tecnologias que já estão maduras o suficiente para serem utilizadas para esses propósitos, como utilizar, em quem me conectar, como fazer esses planos serem desenvolvidos, o que é viável já, o que não é, o que coloca em risco, quais os riscos que eu estou tomando. Então, falta conhecimento. E aí, o grande detalhamento que o Green Space vem trazer é uma gama de hubs, né, de entidades que são geradoras de conhecimento nesse sentido, tanto conhecimentos quanto energia, relacionados à energia, relacionados a finanças, relacionados à economia, mas que possam ser consolidados de maneira rápida para ajudar na tomada de decisão. Então, eu vou falar de transição energética. Ok, mas em quais tipos de energia eu vou investir? Qual que é uma curva de adoção que eu posso colocar no meu planejamento estratégico? Qual que é a viabilidade para eu fazer um plano econômico em relação a isso? Esse tipo de know-how que o Green Space vem trazer, né? Ajudar de maneira estruturada, através de Big Data e AI, as organizações a fazerem planos mais palpáveis, mais executáveis em relação ao meio ambiente como um todo, mas principalmente em relação à energia, né? Que legal. Querida, olha, eu vou te dizer, as perguntas você responde, só quer perguntar mais, mas o tempo já tá aqui, né, gente? A Mari tem mais uma pergunta aqui, mas a gente queria muito continuar acompanhando. É uma aula aqui, você sabe que você ia falando e eu lembrando de várias aulas que eu já tive, eu vi os gráficos na minha frente, os slides. Aulas que a gente quer ter, assim, eu tô muito excitada, eu quero estudar isso aí um pouquinho mais. Muito legal. Obrigada, viu, Glaucia? Olha, eu tô aqui. A gente vai ter que encerrar. E aí, a gente tem aqui sempre uma pergunta-chave para todos os nossos convidados e convidadas. E a gente quer saber para você o que tá on e o que tá off dentro da inovação. Perfeito. Eu acho que o que tá... Começa pelo off. A gente gosta de terminar tom positivo aqui. Eu acho que o que tá off é esse mindset de que a gente, por estar em momentos incertos, a gente deveria focar em fazer mais do que a gente sempre fez. Tá. Aversão ao risco. Assim, esse mindset está off porque a gente não está vivendo um ambiente de incertezas que vai ficar mais certo. Ele vai ficar mais incerto. Então, se ele vai ficar mais incerto, eu tenho que aprender a ser confortável no desconforto, porque senão eu vou enlouquecer. Então, eu acho que está muito off essa questão de, eu tenho instabilidade econômica, eu tenho instabilidade política, eu vou me retrair e eu vou fazer só mais do que eu sempre fiz. É aí que você está dando tiro no pé, porque é justamente por esse volume de incertezas que você precisa testar coisas novas, né? Então, acho que isso está super off. E o que está muito on
eu acho que é a gente começar a ter essa consciência de que tecnologias exponenciais, elas abrem um mundo de possibilidades. E que cabe a gente tentar não recriar os nossos problemas de forma exponencial, e sim usá-las para a gente criar uma realidade diferente. Poxa, a gente começa a falar de computação quântica. Eu vou conseguir ter capacidade computacional de processar problemas que a humanidade nunca conseguiu resolver. Como que eu posso hoje falar de povoar Marte, falar de computação quântica, e eu não consigo resolver desigualdade social? Fome. Eu não consigo resolver fome. Eu produzo comida que dá para alimentar muito mais do que a população do mundo inteiro, e eu não me importo com isso. Então, eu acho que o que tá on é a gente entender que esse paradigma de sociedade industrial, de que eu preciso me matar porque eu tenho um mindset de escassez, com as tecnologias exponenciais isso está resolvido. Eu tenho que ter um mindset de abundância. Esquece o eu quero matar todo mundo, eu quero competir com todo mundo. Começa a focar em como eu vou co-criar valor para propósitos que importam, porque eu não tenho mais o paradigma da escassez. Só se eu quiser ter. Ou se eu quiser separar quem tem acesso e quem não tem. Mas é uma decisão nossa. Esse que é o ponto. É uma decisão nossa, inteiramente nossa. Então, eu acho que o que tá on é a gente começar como sociedade a parar de tentar colocar o mindset de revolução industrial na era digital. É a gente começar a olhar a era digital como exponencial e parar de replicar modelo, sabe? Acho que é isso. Alô, produção, a gente pode começar um novo programa a partir do AIA. Mas olha só, falamos de colaboração, tecnologia exponencial, resiliência, conforto no desconforto. O custo de não agir é muito mais alto que o custo de agir. Todas as frases da Gal está preparada para vir para a AIA. Então, olha, tá aqui contratada. Mas muito obrigada, super aula. Obrigada pela parceria. Acho que a gente tem feito trabalho juntos, já provando isso na prática, que não é competição, que é colaboração. É colaboração. A gente trouxe várias consultorias juntas, a Deloitte foi uma das primeiras que topou, não tem essa de que tem concorrente. O desafio que a gente tem para resolver é muito maior. É muito maior, é isso. E a gente vai continuar trabalhando nisso. Vamos precisar acabar agora, gente. Esse episódio vai ficar aqui, mas a gente quer agradecer a todo mundo. Foi uma conversa incrível. Obrigada, Gláucia. Agradeço. Obrigada, Amar, de novo pela sua parceria aqui. Fiquem ligados, ligadas. A gente vai continuar aqui com vocês. E obrigada por terem acompanhado a gente aqui hoje. Mas não vai ainda, que você precisa conseguir. Eu esqueci do plim-plim dela aqui, ó. Vai lá, o sininho. Acompanhar a gente no Instagram. O nosso canal é @aya.earth. No YouTube, Aya Earth Partners. E lembra de se inscrever no canal para poder receber os novos episódios. A gente te espera lá. Então, oficialmente, a Aya On termina aqui. Muito obrigada e um beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.